Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém, irmãos? Vamos orar então mais uma vez para que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo, bendito, glorioso nome. Pai, mais uma vez, Senhor, na tua presença, queremos te pedir graça, Senhor. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra os nossos olhos, remova as escamas, quebre a dureza do nosso coração e que possamos compreender a tua palavra, Senhor. Pai, te peço que essas dificuldades elas sejam dissipadas pelo teu Espírito, Senhor. E que possamos, Senhor, eu, meus filhos, meus irmãos, Senhor, presentes ou de forma remota, à distância, Senhor, que possamos, iluminados por Ti, compreendermos as Tuas verdades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aula passada a gente começou o capítulo 4 e vamos, em nome de Jesus, terminar o capítulo 4 hoje. Amém? Vamos sim. Creio nisso. Eu vou ler o capítulo 4 com vocês novamente, rapidamente. Né? A palavra de Deus, ela diz que tem bem-aventurança, né? Para quem lê, para quem guarda, para quem ouve. Então, vamos ler o capítulo 4 novamente de Apocalipse, porque nós somos bem-aventurados em fazê-lo. Amém? Promessa de Deus. Apocalipse 4, versículo 1. Depois destas coisas, as cartas às igrejas, a visão do Cristo glorificado, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Nós vimos até aí. Vamos tentar hoje, em nome de Jesus, ver o resto. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir. Amém? Na aula passada, a gente terminou falando sobre os 24 anciões e aquilo que a gente poderia falar sobre os 24 anciões, a gente falou aí. E a descrição, vamos embora, botar lá na posição. André, deu pane. É aula 21, mas eu não estou conseguindo, não. Eu estou voltando? A tecnologia. Vamos, tá, agora eu entendi. Amém. Desculpe. Amém. Apocalipse 4, 5. Obrigado à equipe técnica.
Diz assim no Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Esse fenômeno que a gente está vendo aqui, relâmpagos, vozes e trovões, eles também aconteceram outras vezes nas Escrituras, tá certo? Não é a primeira vez que acontece aqui. E eles estão normalmente relacionados com a aparição de glória do Senhor, quando a glória do Senhor vai aparecer, ou então eles estão relacionados com o momento de juízo, ok? Aqui nós temos os dois momentos, é a glória do Senhor anunciando o seu juízo, que é o que vai acontecer a partir do capítulo 6. Então nós encontramos esses fenômenos novamente em Apocalipse 8, 5, Apocalipse 11, 19, Apocalipse 16, 19, mas assim no Antigo Testamento de forma mais marcante nós temos lá em Êxodo, em Ezequiel também nós temos isso. E quando a gente vai para o Antigo Testamento, que são entregues as tábuas no Monte Sinai, quando vai ser o momento da aliança, essa é a descrição básica, que havia nuvens, haviam trovões, havia um som de trombeta muito alto e o povo com medo não quis se aproximar do monte, e essa é a descrição. Então, esse momento, relâmpagos, vozes, trovões, que saem do trono, é um momento que descreve um instante da revelação da glória do Senhor, é um instante de revelação do juízo do Senhor, e essa é a introdução que isso está querendo dizer. E diante do trono ardem, e aí tem ali o texto até Êxodo 19, 18, né? Todo o Monte Sinai fumejava, pois o Senhor havia descido sobre ele com fogo. Esse é o momento da glória, tá certo? Então, os fenômenos aconteciam. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Enquanto o som de trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de um trovão. Então, novamente, é o mesmo fenômeno que a gente tem aqui, já tinha acontecido hoje, tá certo? Se a gente pode dizer que é o arco-íris que nós vimos na aula passada, ele aponta para a graça de Deus, a gente pode afirmar que as vozes, os trovões e os relâmpagos aqui apontam para a glória e para o juízo. Ok? Então, graça, glória e juízo, isso é muito importante. Tem um livro do Chesterton, Ortodoxia é o nome do livro, e ele fala sobre as virtudes cristãs. E ele fala exatamente, ele não fala exatamente sobre a glória de Deus, sobre as características de Deus, atributos de Deus, mas ele fala sobre as virtudes cristãs em nós. E ele fala que elas devem andar aos pares, e não separadas. O que a gente vê muitas vezes, e eu não vou falar sobre isso aqui, mas vale a pena você pesquisar na internet depois, Virtudes Cristãs de Chesterton, ele fala, você vai encontrar alguns resumos sobre isso, mas o que eu vou falar aqui é que muitas vezes o erro da igreja, foi como a gente já pontuou na nossa aula passada, é que a gente se fixa em um atributo de Deus e esquece os demais. Então a gente se fixa que Deus é soberano, e Deus é soberano. Deus é soberano. E quanto mais você falar que Deus é soberano, está faltando, porque Ele é mais soberano do que a gente pode imaginar que compreenda a soberania do Senhor, ok? Deus é todo-poderoso. Então, Deus é todo-poderoso significa que Ele pode fazer o quê? Ele pode fazer tudo muito mais do que você pensa. Então, seja lá o que você pensa que é impossível, não começou a gastar, não começou a cansar. Então, Ele pode fazer coisas que a gente sequer imagina, sequer pensa. Então, quando a gente fala que Deus é todo-poderoso, não cansou de falar o quanto Ele é todo-poderoso. Mas também Deus é amoroso. E quando a gente fala que Deus é amoroso, misericordioso, justo, fiel, leal, a nossa mente também não consegue compreender a dimensão do seu amor, da sua misericórdia, da sua fidelidade. Então, esses atributos de Deus, eles precisam estar juntos. Então, se a gente pensar, Deus é misericordioso, 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 e você for pensando quanto Ele é misericordioso, você vai assim, vai todo mundo para o céu. Deus não vai condenar ninguém ao inferno. Está errado. Por quê? Porque Deus é justo. E se você for pensar assim, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo, vai todo mundo para o inferno, não vai ninguém para o céu. Então, você precisa sempre caminhar com todos os atributos de Deus à sua disposição, para que você tenha uma compreensão melhor. E é isso que aqui a gente encontra em Apocalipse. Deus está se revelando por completo.
revela a sua justiça, revela a sua soberania, revela a sua graça, revela a sua aliança. Porque nós precisamos conhecê-lo como Ele é, e aquilo que a gente pode conhecer de Deus está revelado em Cristo Jesus. A gente olha para Cristo, é o que a gente pode compreender de Deus, tá certo? E isso a gente encontra no Senhor, amém? E diante do trono ardem 7 tochas como de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós já falamos sobre isso, quando a gente leu lá em Apocalipse, tá certo? Então, a gente já falou sobre isso, Apocalipse 1, está lá, Apocalipse 1, 4, 3, 1, 4, 5, 5, 6. Então, nós não vamos falar sobre isso de novo, porque se a gente ficar repetindo tudo aquilo que a gente já falou, vai ficar difícil. Mas eu vou, já está difícil, né? A gente já demora. Nós estamos ainda no capítulo 4. Vou repetir, mas eu vou resumir. Se você não assistiu, assista. Isso deve estar lá na aula 2, aula 3, aula 4. Você vai assistindo, as aulas são curtinhas, é 1 hora só cada aula. Você bota na velocidade 2, tem um aplicativo que você baixa que bota na velocidade 3. Mas, a princípio, é o que você pode fazer. Você tem que ir lá procurar, que eu não sei onde é que está. Mas vou resumir para você, amém, irmãos? O candelabro com suas lâmpadas, a menorá, tá certo? É a figura dos 7 olhos do Senhor, isso eu vou falar aqui bem interessante hoje. É a figura dos 7 olhos do Senhor e dos 7 Espíritos do Senhor, é uma figura, ok? O cordeiro, ele é a figura de Jesus, e ele tem os 7 olhos do Senhor, é isso que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 5, 6. Ele tem os 7 olhos do Senhor, ok? E os olhos de Jeová no Antigo Testamento agora estão no Filho, porque o Pai se revela no Filho, porque é um só Deus. Amém? Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus que não se pode ver, que habita, como diz Paulo a Timóteo, no meio da luz inacessível. Tá certo? E você vê exatamente nisso aqui. João está tendo uma visão do trono e em nenhum momento ele ousa descrever Deus. Ezequiel também não, Isaías também não o faz, ok? Por que não faz? Porque não dá, não tem como, é indescritível, foge da compreensão, foge do alcance, não dá, ok? Então, aquilo que a gente pode compreender, a gente encontra em Cristo. 4, 6. Adiante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por detrás e por diante. Por diante e por detrás. Esses 4 seres viventes, esses 24 anciões, essas são as figuras que mais nos chamam a atenção no Apocalipse e que faz muitas pessoas se interessarem pelo Apocalipse, além da besta, além do falso profeta, além do anticristo, mas aquilo como eu coloquei já na aula anterior, né? O Senhor quer que a nossa atenção seja Ele. É Ele quem está sentado no trono, amém? Esses são elementos, são importantes, vamos falar sobre eles, mas o central é Cristo, o central é o Senhor, amém? Esse mar de vidro, o que as pessoas, e aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a ideia que se tem é que ele possa fazer uma relação com o mar de bronze, ou a bacia de bronze, que era colocada também diante do templo do Senhor, lá no momento lá do tabernáculo, quando Moisés já terminou a fazer o tabernáculo. Como essa bacia de bronze, na época de Salomão, ela chegou a ser tão grande, é interessante porque os utensílios do tabernáculo eles têm medidas. A bacia de bronze não tem medida. Deus não dá medida para ela. Tá certo? É bem interessante. Deus não dá uma medida, ou seja, é melhor ainda, Moisés viu algo que ele falou assim, não dá para medir isso. Então, é uma bacia de bronze. E essa bacia de bronze, ela era feita do quê? A gente precisa ir lá 3 mil anos atrás, 3 mil e tantos anos atrás, para ir lá falar com Moisés. Tinha espelho naquela época? Tinha? Tinha, espelho tinha. Não era como os nossos espelhos. A bacia de bronze, ela era feita com o quê? Com os espelhos. Foi pego os espelhos das mulheres judias, e com os espelhos das mulheres judias se fez a bacia de bronze, porque os espelhos eram de bronze. Elas se olhavam numa lâmina de bronze e se viam. Era o que tinha de melhor.
Elas se achavam bonitas sempre, diga-se de passagem. Eu não estou feia, eu não tenho ruga, elas nunca viram uma ruga. Né? Hoje, uns espelhos miseráveis que mostram o que não era para mostrar. Mas esses espelhos eram abençoados, não mostravam tudo. Então, esses espelhos eles foram derretidos e feita a bacia de bronze. Então, quando as pessoas se aproximavam, e elas precisavam fazer uma purificação antes, elas tinham que se lavar, elas se lavavam na bacia de bronze. E a ideia é que quando elas se lavavam na bacia de bronze, o que acontecia com elas? Elas se viam. E quando ela se vê, quando você se vê, esse é o momento que você se arrepende. O momento que você se reconhece, pô, sou eu. É o Paulo que está aqui. Tem aquele que você finge ali para o Henrique, tem outro que você finge para o pastor Israel, tem outro que você finge para o pastor Ari. Às vezes a gente até tenta fingir para Deus, mas quando a gente chegava diante do tabernáculo, a primeira coisa que você tinha que fazer era se confrontar contigo mesmo. Sou eu. Então, tipo assim, esse mar de cristal, imagina quem chegasse diante da presença do Senhor e fosse entrar, você não entra olhando para o Senhor, né? A primeira coisa que você faz é o quê? E você dá de cara com o quê? Contigo mesmo. Você se reconhece, você já sabe quem você é. Né? No original grego, não diz que diante do trono houvesse um mar de vidro, mas sim algo semelhante com um mar de vidro. O que João viu estava mais além de toda a possibilidade humana de descrição, mas que se podia comparar com um mar de vidro. É isso que João está dizendo. Vai ter de novo essa descrição mais à frente, ele misturado com fogo, e aí porque já está rolando o juízo, e aí você conseguia ver o fogo debaixo desse mar de vidro, tá certo? Então a ideia basicamente é essa. Esse mar de vidro, ele também separa, também fazia a separação entre a criatura e o Criador, ok? É outro lugar, assim, não tem nada a ver com a gente, é sobrenatural, ok? E essa é a ideia. Então, se a gente for puxar, tem a ver lá com o Templo de Salomão, onde ele é chamado de mar de bronze, porque essa bacia no Templo de Salomão ela foi tão grande, mas tão grande, que eles chamavam ela de mar de bronze. Próxima. E também, e aí já tem um desenho ali, tá certo? Aquela parte azul ali do desenho que vocês estão vendo, essa parte azulzinha bonitinha, seria como se fosse um mar de cristal, tá certo? E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Aí estão os desenhos ali dos 4 seres viventes. Então ali você já começa a compreender o desenho, ok? Você já está começando a compreender o desenho. Você vê o trono, aquela luz branca, aquela vermelha, aquele arco verde em volta do trono, a gente já falou isso, sardônio, jaspe, esmeralda. Você vê aquelas coisinhas de fogo ali, são o quê? As 7 tochas, né? A descrição de João. Você está vendo os velhinhos sentados do lado de branco, o que é aquilo? São os 24 anciões, e agora os 4 seres viventes, já viu essa parte azul que eles estão todas aí? É o mar de vidro. E agora você tem os 4 seres viventes, amém? Esses 4 seres viventes, eles já foram citados antes. E aí eu vou falar aqui para vocês. Os 24 anciões, quem são os 24 anciões? Como eu falei aqui para vocês, não é possível bater um martelo sobre a identidade dos 24 anciões. E aí isso é muito interessante. João, e é preciso que a gente compreenda o que João está acontecendo com João. João está tendo uma visão que é impensável para João. João, como é que ele se refere a Deus? Vocês lembram? Falei na aula passada? Tem alguém sentado, e esse que está sentado, ele se recusa até a usar pronomes. Ele, tipo assim, o modo é totalmente reverente. E no 5, e a gente já viu isso no 1, e agora quando a gente vai ver o 5, ele vai falar de Jesus, e no 1 também, vocês perceberam que falta uma coisa? O que falta? O que falta? O que João em momento nenhum faz? Em nenhum momento João chama de Jesus. João está tomado por uma reverência e um temor tão grande que João não ousa falar qualquer coisa que indique que existe intimidade entre ele e o Criador.
Ele não ousa, ele conhece, ele sabe quem é Jesus, ele era primo dele quando ele estava aqui. Ele foi apóstolo, andou aí uns 2 anos e meio, 3 com Jesus. Viu ele ressuscitado, viu ele subir aos céus. Mas em nenhum momento ele ousa falar assim, é Jesus. Como quem infere assim, uma intimidade, é íntimo. Não, ele é o Criador, eu sou criatura. Ele está tomado por reverência, ele não ousa identificar os 24 anciões. Ele não ousa identificar os 4 seres viventes. Essa imagem dos seres viventes, ela possui pelo menos 2 paralelos. Quais são os paralelos? Os paralelos Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, que seria basicamente os mesmos seres viventes, e Isaías 6. Então, são 2 passagens no Antigo Testamento onde esses seres viventes são citados, ok? E aí tem umas diferenças e eu vou citar essas diferenças no próximo slide. É um estudo, então, como um estudo, a gente coloca aqui para que você, se alguém perguntar assim para você, o que são esses 24 anciões? Olha, não dá para bater um martelo. Podem ser, as 2 principais hipóteses, podem ser os representantes de todo o povo redimido do Senhor, ok? E pode ser uma classe de seres celestiais com função sacerdotal, e a gente vai entender isso daqui a pouco, que eu vou repetir isso para a gente poder dar uma entendida aqui. E o que são os 4 seres viventes? Tem 2 opções. Em Ezequiel, esses seres viventes são chamados de querubins. E tem ali, Ezequiel 1 e 10. São visão do trono de Deus, ok? Essa é a visão do trono de Deus. Alguma dúvida? Todos os 4 momentos, João, Apocalipse, Isaías 6, Ezequiel 10 e 1, eles estavam tendo uma visão do trono de Deus. Em Ezequiel 1, eles têm 4 asas, eles são 4 seres, Ezequiel 10 são 4 seres, em Apocalipse são 4 seres, e em Isaías 6 não diz quantos, você não consegue precisar. Em Ezequiel 1 eles têm 4 asas, em Ezequiel 2 e Ezequiel 10 eles têm 4 asas, em Apocalipse 4 eles possuem 6 asas, e em Isaías 6 eles possuem 6 asas. Então esses seres aqui possuem 6 asas iguais aos serafins de Isaías. Em Isaías são serafins, em Ezequiel são querubins, ok? Em Ezequiel, os querubins eles possuem 4 rostos. Cada querubim possui 4 rostos, ok? Homem, leão, boi e águia. O serafim de Apocalipse 4, cada um possui um rosto de homem, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia. Os serafins não diz, porque eles tinham 6 asas, 2 eles cobriam o rosto. Então, os serafins estavam diante da glória do Senhor, eles cobriam o rosto com 2 asas. Se eles cobriam o rosto, Isaías não podia ver o que tinha ali. Ezequiel diz que eles eram cheios de olhos, Apocalipse diz que eles eram cheios de olhos, Isaías não fala nada. Apocalipse 4 diz que eles cantam continuamente, santo, santo, santo. Esse é o cântico dos seres viventes de Apocalipse 4. Esse também é o cântico dos serafins de Isaías 6. Santo, santo, santo. Então aqui nós temos mais uma semelhança, tá certo? Entre os serafins e os seres viventes de Apocalipse 4, não obstante não haver nenhuma proibição de que os querubins cantassem isso, mas só não estão sendo citados, tá certo? Muito brilhantes os querubins, os serafins são ardentes, mas significa justamente isso, a palavra serafim é de uma raiz que significa exatamente isso, como se fosse brasa incandescente, tá certo? Eles possuem acesso à brasa do altar, nas 2 passagens, tanto em Ezequiel como em Isaías. Então, se você me perguntar, são serafins ou querubins? Isso aí, não sei, João não disse. Tem semelhança com os serafins, tem semelhança com os querubins. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que habita no meio dos serafins. E aí isso pode fazer uma referência à Arca da Aliança, e aí a gente vai, daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
Mas quando Moisés faz a Arca da Aliança, ele coloca o quê? Um serafim de cada lado na tampa do propiciatório. Era o modelo do que ele viu. Olha que isso é importante daqui a pouco para a gente poder entender. Tá certo? Então essas semelhanças vão se intercalando, tem ali diferença. Não há razão para sugerir que as 4 criaturas viventes não pudessem cantar, né? Como eu falei, o Santo, Santo, Santo. Não. Mas aqui eles chamam os 4 de querubins, poderia ser nesse momento misturou, né? Não, mas não dá para saber. Mas o que a gente pode inferir? Você pode achar que é um querubim, você pode achar que é um serafim. De qualquer forma, existe uma diferença básica. Os querubins, normalmente, eles são muito citados nas Escrituras. E eles têm várias funções, guarda, vigilância, são querubins que são colocados na porta do Éden, como guarda para que ninguém entre, tá certo? Quando você vê na visão de Ezequiel, os querubins estão carregando o trono, eles carregam o trono, eles estão debaixo do trono e eles vão movendo o trono do Senhor em Ezequiel, ele é móvel, então eles movimentam o trono em todas as direções, são os querubins que fazem isso, é interessante isso também. Aqui os serafins, eles estão adorando o Senhor, tá certo? Ou aqui os seres viventes estão adorando o Senhor, então eu posso ter uma predileção por achar que são serafins, mas, mais uma vez, a gente não tem como afirmar, ok? O que importa e o que conta é que todos adoram ao Senhor. Os serafins estão adorando, a gente vai ver que os 24 anciões estão adorando, todos diante do Senhor, rendem louvor e adoração ao Senhor. Amém? Vamos ver? Puxa vida. Foi? O que aconteceu? Foi. Adiante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. Essa multidão de olhos significa o quê? Que eles estão vendo toda a criação do Senhor, eles estão vendo. Os serafins ou os querubins, eles têm uma função de ver todas as coisas. Quando a gente olha lá os 24 anciões, eles entregam a taça com as orações, eles levam ela até o trono. Tá certo? Essa é bem interessante, é como se os anjos levassem as orações, tem essa figura no Antigo Testamento, como se os anjos levassem e como se eles entregassem ela aos 24 anciões, e são eles que fazem esse serviço de sacerdócio ali, nesse momento, ok? De entregar as orações no trono, deixar no trono. E os 4 seres viventes, eles têm olhos por detrás e por diante, e essa é a ideia mesmo, eles veem tudo, a função dele é ver toda a criação do Senhor, ok? E aí vamos lá, o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante ao homem, e o 4º ser vivente é semelhante à águia. Essas 4 características dos seres viventes, elas sempre foram objetos de interpretação das Escrituras. E segundo, desde dos pais da igreja, esses serafins, eles estão diante do trono, ou querubins, eles estão diante do trono. Então, eles refletem a glória de quem? Eles refletem a glória do Senhor. E aí, o que os pais da igreja vão entendendo desde o princípio é que esses são os 4 ofícios de Cristo. De algum modo, esses 4 ofícios são revelados nos evangelhos, ok? E aí sempre se tentou identificar o que é o quê. Nunca houve um consenso. Vou mostrar o que a gente basicamente pensa hoje, tá certo? Mas a ideia é essa. Foi. Ali está. Os 4 seres viventes, outra tabelinha. Os pais da igreja, ali tem os pais da igreja, Vitorino, Irineu, Agostinho, Atanásio, Orígenes e a visão moderna da igreja, que a gente mais entende hoje. Eles sempre disseram que cada evangelho identificava uma dessas figuras, eles, de algum modo, revelavam alguma dessas figuras de Cristo, porque esses atributos eles eram encontrados em Cristo. Como assim? O leão é o rei, o touro ou bezerro é o servo,
O homem é a humanidade de Jesus, Jesus é 100% homem, e a águia, Jesus é 100% Deus, é a divindade de Cristo. Então, essas são 4 revelações da pessoa de Cristo. Ele é o Messias servo, o Messias sofredor, mas ele também é o rei. Ele é homem, ok? Ele não é somente Deus, mas ele é homem também, ele não é um semideus grego, ok? Ele é 100% homem, e ele é 100% Deus, e essa era a figura da águia. E o que a gente tem aí, tem os 4 interpretações possíveis, mas vamos nos ater só a mais moderna, que é a última, está ali, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o leão é Mateus, ok? Touro, ou novilho, seria Marcos, porque ali a gente mostra Jesus como servo. Lucas mostra Jesus como homem, ele está escrevendo aos gregos. Marcos, tá certo? Aos romanos, e Mateus está escrevendo aos hebreus, aos judeus, né? E João, ele é Deus, João está escrevendo à igreja, ok? Basicamente, essa é a interpretação das 4 faces dos 4 animais, dos querubins, dos seres viventes. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Mas quem viu? Eu falei que Ezequiel viu o trono. Ezequiel não viu o trono? Isaías viu o trono? Mas quem que viu o trono? João viu o trono? Mas quem que viu? Além desses 3. Eu não citei um de propósito, citando indiretamente aqui, já citei ele, mas o nome eu não citei. Mas quem que viu isso aí? Quem viu esse ambiente? Tem mais uma pessoa que viu esse ambiente. Foi quem? Moisés. Moisés viu. E Deus manda que Moisés faça o quê? Faça utensílios. E a gente vai entendendo agora os utensílios. Moisés faça utensílios que são modelo do que ele viu. Então, Moisés viu o que João viu. 2000 e tantos anos antes. Uma cabeça de 2000 e tantos anos antes. E falou, e Moisés, olha, Moisés vê e faça utensílios que são modelo disso aqui. Gente, Moisés era um homem muito inteligente. Foi muito usado, muito inspirado. Como é que ele faz o utensílio disso? Como é que ele faz? E aí a gente começa a ver aqui. A Arca da Aliança, ela ficava onde? No Santo dos Santos, num lugar totalmente isolado, um local que ninguém podia ir. E ela ocupa o lugar do que na visão de Moisés? Do trono. E o trono era um local inacessível. E só podia chegar lá quem? No Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Ele ia levar o quê? A expiação pelo povo. Vocês viram essa figura de um dos 24 anciões levando a taça, a oração na taça para o trono? É isso que Moisés viu. Moisés viu isso. Na arca, o que tinha no topo da arca, em volta da arca? Serafins. Serafins contemplando, olhando para o trono. E aí, o que a gente está vendo? Querubins ou serafins, que são os seres viventes. Esses que estão ali ao redor do trono. A Bíblia diz que eles se movimentam por trás, por diante, pelo meio. Ninguém sabe muito qual é o movimento que eles descrever exatamente. O João viu um movimento e falou assim, olha, não sei nem descrever que movimento é isso que eles estão fazendo aqui. Eles se movimentam ali. Ora, parece que eles passam pelo trono, eles estão em volta do trono. Esse movimento era uma adoração dinâmica, eles se movimentam ao redor do trono, é isso que a gente leu. E aí o que tem? Outra coisa que existe um candelabro, existe uma menorá. Porque João viu o quê? João viu 7 tochas na frente do trono e falou assim, como é que eu vou fazer 7 tochas de fogo aqui? Como é que eu vou fazer isso? Hoje alguém poderia pensar em lâmpadas de LED. Mas Moisés falou assim, olha, tem que ter alguma coisa de fogo, mas vamos juntar tudo isso numa... Mas não é, tudo é um só. Como é que... Faz um candelabro. Ele pensou em fazer um candelabro. A visão do que ele viu era um jeito de amarrar em pé 7 tochas que ficavam na frente e o candelabro ficava onde? No santo lugar. Não no Santo dos Santos, mas ficava ali logo antes da arca, que simbolizava o quê? O trono. Foi isso que Moisés viu.
A bacia de bronze, o mar de fundição, que era o quê? O lugar, o mar de cristal. Ele viu um lugar de cristal e falou assim, fazer uma bacia de bronze, que é o que eu tenho mais perto. Ele não tinha espelho. Na época de Moisés não existia vidro, espelho, não existia nem cristal. Na época de João, o vidro era embaçado, existia já cristal, mas na época de Moisés, não. Então, Moisés, o que eu tenho mais próximo disso? É o bronze que a gente usa para se ver, porque ali a gente se vê. Então, quando a gente olha para o modelo do tabernáculo, a gente vê que Moisés viu a mesma coisa que Ezequiel viu, a mesma coisa que Isaías viu, a mesma coisa que João viu. Homens separados milhares de anos, têm a mesma visão do trono. Nós não estamos diante de uma invenção da igreja, nós não estamos diante da invenção de João, nós não estamos diante da invenção de Isaías, nós não estamos diante da invenção de Ezequiel, nós não estamos diante de um delírio de Moisés no Monte Sinai, nós estamos diante da revelação do trono do Senhor. É isso que as Escrituras nos dizem quando a gente compara uma com a outra, é isso que Apocalipse está dizendo. Tem mais riqueza de detalhes porque é a revelação final. João está tendo a última revelação, João foi chamado, vem, olha, vê. E escreve o que vê. Para Moisés faz um modelo do que está vendo. Mas é isso que nós temos. Nós estamos tendo a graça não de ver. Um dia nós vamos ter. Mas hoje nós estamos tendo a graça de ver a descrição do trono do Senhor e é real. Vocês precisam entender que João escreveu isso. Hoje seria mole para a gente, nós temos a Bíblia toda. Eu quero que vocês entendam que João não tinha a Bíblia toda. Isso não existia. João não tinha a Bíblia toda. Vocês conseguem entender que a Bíblia não existia isso de... Existiam rolos, eles ficavam guardados nas sinagogas. João, no ano 90, já tinha sido execrado há muito tempo das sinagogas. O contato dele com o texto do Antigo Testamento era de alguns trechos, algumas partes. Não existiam como entrar na internet e fazer busca. PDF pela palavra, uma chave. Você digita assim na sua Bíblia de busca, assim, Arca da Aliança. E vai aparecer todos os textos de Arca da Aliança e você faz um estudo só sobre a Arca da Aliança. Querubins, aí vai aparecer tudo de querubins, eu sou especialista em querubim, aparece 32 a palavra não sei o que, parece até que você sabe, né? Não é que a gente sabe, é tão fácil hoje, mas não era para João, não era para Isaías, não era para Ezequiel, é bem provável que Isaías nunca tenha lido, não, bem provável não, com certeza Isaías nunca leu Ezequiel, Ezequiel talvez tenha lido Isaías, mas... Então, o que a gente tem aqui é uma revelação maravilhosa e isso a gente precisa guardar no nosso coração, amém? Os arredores do trono, louvor contínuo, o cântico dos seres viventes. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Então, as 6 asas remetem a quem? A Isaías, os serafins. 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Por dentro, provavelmente, é porque quando eles abriam as asas, também se via olhos por dentro das asas. Então, eram olhos para todos os lados. Os olhos significam o quê? Que eles viam tudo. Eles conseguiam ver a criação do Senhor, ok? Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Nós somos seres humanos. A primeira coisa que o Senhor fez para o seu povo foi dar um dia de descanso para ele. Olha, no sábado vocês descansem. Vocês precisam parar. Vocês precisam descansar dessa vida, porque se vocês não descansarem das atividades da vida, vocês vão adoecer. Se vocês não descansarem de trabalhar, vocês adoecem. Precisa parar de trabalhar. Isso foi o Senhor que inventou. Hoje a gente tem o descanso semanal, né, uma lei trabalhista. Mas quem inventou isso foi o Senhor. Ele deu o sábado para o seu povo. Dormimos. Deus também deu descanso para a gente. Chega de noite, a gente faz o quê?
Dorme. Pode perguntar ao pastor Israel. Se alguém ficar sem dormir, o que acontece com ele? Surta. Enlouquece. Você precisa dormir, seu cérebro precisa descansar, ele precisa daquilo. Ele precisa apagar. É saúde mental. Se você não dormir, você poca. Mas essas criaturas aqui diante do Senhor, elas não param, porque diante do Senhor, o louvor não as cansa. O louvor, aqui a ideia é que não tem interrupção, é contínuo, porque louvar o Senhor não é desgastante. Elas estão diante do Senhor e é prazeroso, elas não param, elas estão diante do Senhor e não conseguem parar de louvar, de dizer santo, 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 continuamente, sem parar. Não precisa de descanso, porque estar diante do Senhor as renova. E é constantemente, o fluxo é contínuo e ininterrupto. Santo, santo, santo. E esse santo, santo, santo é maravilhoso, porque a palavra santo, ela é separado, mas ela é separado porque é diferente. Eu quero dizer aqui para vocês, vocês entenderam alguma coisa dos 4 seres viventes? Vocês entenderam que eles são diferentes? E eu acho que essa é a relação, é isso que a Bíblia está querendo que você entenda. O que eu quero que você entenda? Eu quero te dizer que isso é revelação bíblica. Deus virou para João e falou: João, não fala nada. Escreve. E aí, quando você ouve falar sobre seres viventes, você fala: caramba, hein? Que troço estranho. Cabeça de boi, parece leão. Diferentão, né? Tem 6 asas, olho para tudo quanto é lado, tem olho até de baixo. Imagina você ter olho para tudo quanto é lado. Gente, caramba, o que é isso? Não é estranho? Não é diferente? Eu estou dizendo para você que essas criaturas, que são muito diferentes de nós, quando elas olham para o Senhor, elas falam assim: diferente. Ele é o diferente. Eu estou dizendo que se Ele é diferente para essas criaturas, se Ele é outro para essas criaturas, você consegue imaginar o que Ele é para a gente? Qual é essa mensagem para a gente? João está dizendo: olha, os seres mais fantásticos que eu já vi, quando olham para o trono, eles ficam de boca aberta falando: outro, 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 santo, 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 diferente, 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 sem igual, sem igual, sem igual. É só isso. É importante que isso está mostrando o quanto é distante o Criador das criaturas. Mesmo essas criaturas, elas não se comparam a Ele, nada nelas se comparam ao Senhor. O Senhor é outro. O Criador é outro. É uma reverência que a gente precisa resgatar na igreja. E aí tem um paralelo interessante, que enquanto nos céus os anjos adoram a Deus sem descansar, mas é sem descansar porque eles não precisam, porque não se cansam. Eles não precisam descansar, porque o Senhor renova, estar diante do Senhor renova. De dia e de noite, expressões humanas, porque no reino dos céus não tem dia e noite, óbvio. O contraste é com os adoradores da besta. Porque os adoradores da besta, em Apocalipse 14, 11, diz que eles não têm descanso de dia e de noite no inferno. Ou no lago de fogo e enxofre, depois, para onde eles serão lançados. É isso que, olha só o que a Bíblia está dizendo. Diante do Senhor, seu povo vai louvar eternamente, sem precisar de descanso. Vai precisar. Isso acabou. Vai precisar de um sábado, você não vai precisar dormir. Você não precisa. Se renova. Mas os adoradores da besta, esses não possuem descanso. Eles não terão descanso. Então, essa é a mensagem que a gente já encontra aqui, depois a gente vai ver lá. Vamos falar sobre o louvor. Os 3 aspectos desse louvor. Santo, santo, santo. A primeira coisa que eles fazem é louvar a santidade do Senhor. Ok? Os hinos, esses são vários hinos que a gente tem no Apocalipse, né? Eles estão estrategicamente dispostos, né? E eles exaltam a soberania, a majestade do Senhor, tá certo?
tanto por parte do povo de Deus, dos homens que estão na terra, como as criaturas que estão no céu, ou seja, toda a natureza louva o Senhor. Então, a ideia fundamental é que o Senhor é santo, separado, distinto, não há outro igual a Ele. 3 vezes reforça uma dimensão de santidade absurda. Quando Jesus diz assim, em verdade, ele fala 2 vezes. Se ele falasse 3 vezes, a força que isso tem no hebraico seria muito grande. Então, quando dizem santo, 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 essa é a força, tipo assim, não tem como ser mais diferente, não tem como ser mais separado. E é interessante porque esse é o convite do Senhor para nós. Sede santos como eu sou santo. É incrível como nós vivemos uma igreja que cada vez mais quer se parecer com o mundo, quando o desafio do Senhor é seja diferente, como eu sou diferente. Não é seja separado, só a ideia de separado, mas é seja separado porque você é diferente, seja diferente. E nós não conseguimos. E isso é muito importante, porque uma das forças da queda sobre o ser humano, psicologicamente, é o desejo do ser humano ser igual. É o desejo que ele tem de ser igual, de falar a mesma coisa. Hoje, as pessoas são escravas de narrativa, elas não podem ter uma opinião contrária. Está todo mundo falando, não vou nem falar isso, porque se eu falar isso, né, o que vão pensar de mim? Você tem que falar aquilo que todo mundo fala. Mas o Senhor está dizendo assim, seja diferente, porque eu sou diferente. E a santidade do Senhor leva ao segundo atributo, onipotência. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Eu aprendi essa palavra em grego, pantokrator. Vou falar para vocês, eu amei essa palavra em grego. Essa palavra está perturbando a minha mente o tempo todo, toda hora. Eu falo, perturbando não, é no bom sentido. Toda hora, pantokrator. Ele é quem pode todas as coisas. Ele pode tudo. Não tem nada que Ele não possa. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele tem poder. Isso é o testemunho de tranquilidade para essa igreja. Essa igreja, nesse momento aqui, essa igreja vivia sobre a opressão do Império Romano contra o Império Romano, que contra o Império Romano nenhuma nação conseguiu se sustentar até agora. O Império Romano foi atropelando todo mundo. Até esse dia aqui, o Império Romano era a força mais poderosa do mundo. O que o Império Romano não pôde fazer até esse dia? Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele dominava a nação que ele quisesse. Só que o Senhor está avisando, eu sou todo-poderoso. Não César, não Roma. Eu posso todas as coisas. Aleluia. E se você tem a seu favor aquele que pode todas as coisas, o que é o que diz o Novo Testamento? Diz assim, quem será contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem justifica. Quem será contra ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas por quê? Porque Ele é o Pantocrator. Ele é o Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que a gente precisa guardar em nosso coração. Eu vi uma vez, ele era vice-presidente do Lula, e ele era cristão, provavelmente não era protestante, e ele tinha câncer, eu esqueci o nome dele. E ele falou assim, eu vi numa entrevista na televisão, perguntando se ele tinha alguma coisa de morrer, de morte, alguma preocupação. Ele falou assim, olha, eu tenho um câncer, mas o câncer não pode me matar. Só quem pode me matar é Deus. Se Deus quiser me matar, Ele não precisa de um câncer. Zé Alencar, eu acho que é o nome dele, falou assim, se Deus quiser que eu morra, Ele não precisa de um câncer para me matar. E se Deus não quiser que eu morra, não existe câncer neste mundo que seja capaz de me matar. Essa é a maior realidade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo. Não existe uma sentença definitiva para Ele. Ele é quem dá a sentença definitiva. E essa era uma mensagem importante para aquela igreja, porque a igreja estava passando uma situação complicada. Era uma situação difícil, o inimigo era complicado. Às vezes você tem um inimigo complicado, mas você precisa saber que Ele é o Todo-Poderoso. E por que Ele era o Todo-Poderoso? O terceiro louvor. A terceira parte do louvor era o quê? Aquele que era, que é e que há de vir.
Roma era grande, mas antes de Roma tinha sido quem? Grécia. Cadê a Grécia? E antes da Grécia tinha sido o quê? Sei lá, tinha sido os medo-persas. Cadê os medo-persas? Cadê Ciro? Cadê Dário? E antes tinha sido quem? Babilônia? Cadê Babilônia? Cadê Nabucodonosor? Nabuco quem? Nabuco? Ninguém mais... Qual é a criança que se chama Nabucodonosor hoje? Vem cá, Nabucodonosor. Não tem. Passou. Eu passo. Você passa. Nós passamos. Alguém pode até falar assim, eu vou destruir a igreja e vou sumir com a igreja do mapa. Suma com a igreja do mapa. Isso não causa um arranhão no Senhor que é eterno. Ele não muda. Ele é imutável. Ele é antes, ele foi antes. E a gente viu isso na história da igreja. Ele não detém só o presente, ele não detém só o futuro, o passado também está em suas mãos. O passado daquelas cidades estava nas mãos dele, o presente daquela cidade está nas mãos dele, o futuro daquelas cidades está nas mãos dele, o futuro da igreja está nas mãos dele. Nós estamos onde ele quer que a gente esteja. Ele não muda. É maravilhoso também, porque essa eternidade, essa imutabilidade do Senhor é uma mensagem de conforto para nós. Você já teve um amigo maravilhoso, alguém que você achou que ia morrer contigo, e ele foi embora, não é mais seu amigo? Não fala mais contigo. Às vezes a gente decepciona, às vezes é ele que nos decepciona, às vezes ninguém decepciona ninguém, mas alguém lança uma intriga e não tem como consertar, faltou energia para consertar e você perdeu um amigo. Às vezes é o marido, você contou que o marido deve ficar contigo a vida inteira, e às vezes o marido te abandona, ou às vezes o marido morre. Às vezes teu amigo morreu, às vezes tua esposa morreu, mas o Senhor não morre. O Senhor vai estar contigo sempre. Essa é a mensagem para a igreja. Olha, talvez vocês tenham perdido um amigo, talvez vocês tenham perdido um cônjuge, talvez vocês percam um filho, mas vocês não perdem o Senhor. Nele não tem sombra de variação, não tem arranhão. Ele não sofre um arranhão. Não chamusca. Não chamusca. E os 24 anciões depositam as suas coroas. Próximo. Quando os seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante dele. Tem muita coisa aqui para a gente falar, mas eu vou falar pouca coisa. Muita coisa. Está falando do Senhor, como é que não tem muita coisa? Tem que ter muita coisa. Mas eu queria falar uma coisa para o Senhor. No versículo 9 diz, glória, honra, ação de graça. Tipo assim, glória e honra fala de quem ele é, ação de graça faz do que ele faz. Glória e honra é do que ele é. Mas não é só glória e honra, não é só glória e honra e poder. Glória, honra e ação de graça. O Senhor é gracioso em suas ações. É isso que ele está falando. Tipo assim, ele é poderoso? É. Ele tem honra, majestade, mas tem ação de graça. As suas ações são graciosas. Porque às vezes a pessoa é poderosa, a pessoa é forte, mas ele é uma pessoa que as suas ações são desgraçadas, age para fazer mal, age para prejudicar, age para humilhar, age para pilhar, mas o Senhor não, ele é poderoso, glorioso e as suas ações são graciosas. Amém. E aí que diz duas coisas, que se encontra sentado no trono, versículo 9. E depois, e vive pelos séculos dos séculos. Vive pelos séculos dos séculos, fala do quê? Que ele é eterno. Mas eu vou falar do assentado no trono. Todo o tempo no Apocalipse que fala do Senhor, ele está onde? Sentado no trono. Vou falar para vocês, no meu trabalho, a minha função é ficar sentado. Aí eu fico sentado, na máquina, tenho vários computadores, e tenho uma equipe. E a minha função é meio que ficar direcionando a equipe. Se não acontece problema nenhum durante o dia, eu fico sentado o dia inteiro. Levanto só para beber água, ir ao banheiro,
hora do almoço. Mas quando tem um problema, deu um problema e precisa resolver imediatamente, o pessoal até brinca comigo, me zoa, porque eu levanto, fulano, liga para não sei quem, vamos lá, resolve isso aqui, você vai fazer isso, faz não sei o quê. Eu levanto da cadeira e começo a ficar. E aí, quando o problema se resolve, eu novamente sento na cadeira. E quando eu li isso, eu pensei em mim. Porque quando tem um problema, às vezes é um problema até bobo, eu levanto. Porque é um problema, eu tenho que resolver. E pode escapar da minha mão. E eu preciso ficar de pé. Não, faz isso, fulano, vê, abre aquela câmera. Vai lá, deixa eu ir ver. Não, você, vai ligando para não sei. Esse é o momento de crise. É o juízo. É o fim. Tem diabo, tem besta, tem falso profeta, tem cavalo para tudo quanto é cor, tem praga, tem taça, tem trombeta, e tem não sei o quê, e tem inimigo, e como o pastor leu aqui na quarta-feira passada, né, pastor? E os exércitos todos se juntam, se reúnem, e o Senhor está onde? Ele está sentado no trono. Nas palavras do Salmo, ele está falando o quê, pastor? Ri-se dele. Ele ri. Senhor, olha, o Senhor não levanta do trono. Você reparou que Deus não levanta do trono? Sabe por que Deus não levanta do trono? Porque está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Está todo mundo correndo para um lado, está todo mundo correndo para o outro. Eu sou soberano. Não tem nada que saiu do meu controle. Nada. Não tem uma pinga de preocupação. Não tem uma gota de suor. Eu ainda não comecei a fazer nada. Não dispensou de Deus 0,00% do seu poder. Resolver tudo isso que nós fizemos. Sujeitará todas as coisas. Todos os inimigos estarão sujeitos aos pés do seu filho. E o Senhor não levanta do trono para fazer isso. Não precisa. Essa é uma mensagem que a igreja entendia. O Senhor está sentado. Porque o rei estava sentado no trono quando estava tudo bem. Quando era assim, o inimigo está às portas. O rei levantava do trono. Ai, mas cadê meu general? O Senhor ri dos inimigos. Os inimigos se juntaram. Agora eles se juntaram. E o Senhor ri. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o seu nome. E ele sentado no trono, que vive pelos séculos dos séculos. 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Essa é uma figura que nós não conhecemos hoje, mas era uma figura histórica comum. Ele chama isso de ato de vassalagem. Eles tinham coroas, porque quem deu as coroas para eles? Quem deu aquela coroa para eles? Foi Deus quem deu. Mas quando o Senhor se manifesta, ele se prostra e diz, Senhor, é teu, Senhor. Essa coroa é tua, não é minha. Eu carrego essa coroa, não é para dizer que eu tenho autoridade, mas aonde essa coroa chegar, é para dizer que tu tens autoridade. Essa coroa é tua. Isso é uma coisa maravilhosa para cada um de nós. Porque eu não sei o que Deus nos dá. Deus nos dá dons. Amém? Não é coroa. Minha esposa já está com 52 anos, ela não é uma coroa ainda. Às vezes o Senhor te dá uma coroa. Não é o meu caso ainda. Ela é jovem ainda. Mas seja lá o que Deus tem te dado. Não, ela é jovem. Quando eu tiver 60, ela vai ser uma coroa. Mas ainda não. Mas quando uma jovem coroa. Tem alguém com 60 na igreja? Não tem, não é. Mas você é diferente. Meu Deus. Vamos brincar. Mas seja lá o que o Senhor está dizendo, que seja lá o que o Senhor estiver te dando. Uma coroa dourada, né? Mas seja lá o que o Senhor nos dê, é para ser depositado aos pés do Senhor. Seja lá o que for. Seja o dom precioso que Deus te dá, o talento, a sabedoria, o conhecimento, a força, a eloquência, a destreza. O que o Senhor tem te dado? Riqueza, poder, autoridade. É para ser depositado aos pés dele. É para ele.
Essa é a mensagem que a gente aprende do trono, é dele, é para ele. Vamos lá que estamos terminando, hein? Faltam 10 minutos. E o versículo 11, ó, viu como eu vou? Não, versículo, calma. Aqui, isso aqui. Tu és digno, Senhor. É o versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste sim. Por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Esse é o louvor dos anciões. A gente viu o louvor dos seres viventes, agora a gente vai ver o louvor dos anciões. As 4 características desse louvor que são maravilhosas. Somente ele é digno. Essa é uma expressão incomum no Antigo Testamento, mas é uma expressão comum no Novo Testamento. A revelação do Novo Testamento é que somente o Senhor é digno de receber adoração, louvor, fidelidade, só Ele, mais ninguém. E é isso que os anciãos cantam, tu és digno, Senhor. Tu és digno, tu és aquele que é digno. Muitos recebem, mas eles não são dignos disso. É um erro receber, é uma falha receberem daquilo que só pertence a ti. Segunda coisa que eles dizem é que ele é digno, aquele que é digno é Senhor e Deus. A expressão no grego é Kyrios Kaiteos, mas em latim era Dominus et Deus Noster. Essa é a expressão que Domiciano trouxe para si. Por causa dessa frase. Repitam comigo. Senhor e Deus nosso. Repita isso comigo. Senhor e Deus nosso. Por causa dessa palavra que você acabou de falar, milhares de cristãos foram assassinados por Roma, apenas por isso. Porque Senhor e Deus era o imperador Domiciano, e não poderia ser nenhum outro. Mas os cristãos, só tu és digno de ser Senhor e Deus nosso. Maravilhoso, a gente pode falar isso hoje, a gente não vai morrer por isso. E a gente não fala. É um privilégio. Nós estamos aqui hoje porque irmãos tiveram coragem de morrer por essa expressão. Senhor e Deus nosso. Só tu és digno disso. De receber glória, honra e poder. E aí ele fala o seguinte, porque todas as coisas, tu criastes, sim. Ele é o Criador. E essa é a mensagem inicial do Evangelho. Nós não somos obra do acaso. Você não é um acidente do seu pai e da sua mãe. E se alguém estiver ouvindo em casa, você também não é um fruto de um estupro. Você foi criado por Deus intencionalmente, a despeito das condições que te trouxeram a esse mundo, porque todas as coisas tu criaste sim. Só o Senhor cria. É interessante porque na língua portuguesa isso é uma palavra muito ruim, mal utilizada. Então a gente fala assim, eu criei uma música, eu criei um prato, eu criei um quadro. E, infelizmente é da língua portuguesa esses usos inadequados da palavra criar. No hebraico isso não existe. Porque você não cria uma música, você compõe uma música. Você não cria um quadro, você pinta um quadro. Você não cria uma comida, você faz, você mistura alimentos. Então, tipo assim, eu criei a bomba atômica. Não, você aprendeu a manipular os átomos que existem. Foi Deus quem criou o urânio, foi Deus quem criou esses elementos. Foi Deus quem criou as leis da física. Você aprendeu a manipular as leis, mas você não cria nada. Você não cria uma cadeira, você até faz a cadeira usando plástico e uma forma,
Mas só quem cria é Deus, e aí essa é o louvor, Senhor. Todas as coisas tu criaste sim, e por causa da tua vontade vieram a existir. Nós não somos obra do acaso, Ele criou todas as coisas e foi vontade dEle. Roma não criava nada, ninguém cria nada, Ele cria. Maravilhoso isso. E eu vou terminando. Oh, glória a Deus. Antes das 9. A vontade de Deus, que Schumacher ele se resume, dizendo assim, a vontade de Deus é a causa da criação. E o Senhor é o agente da criação. E o Senhor Cristo é o agente da criação. A gente encontra isso em João 1, Colossenses 1, 15 a 18, Hebreus 1, 3. A vontade de Deus é a causa da criação. E por causa da tua vontade vieram a existir. Deus quis. Você existe porque Deus quis. E o Senhor Jesus é o agente da criação, porque todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Maravilhoso isso. Adolfo Paul diz assim, pertence-lhe o final, porque foi ele quem estabeleceu o começo. Ele é o Criador. Ele tem a última palavra, porque foi ele quem disse a primeira. Amém. Contextualizando, esse capítulo é um capítulo maravilhoso, termino contextualizando com muitas lições. Precisamos ser recordados da reverência. A intimidade ou o privilégio de João não são escusas para nada menos que temor. Às vezes nos falta, seja por palavras ou vida. Nós precisamos despertar a reverência no coração da igreja. Nós somos povo de Deus, em Cristo somos seus filhos, povos enxertados na videira, como igreja somos sua noiva, mas Ele é santo, santo, santo e nada muda isso. Nem por um fiapo a gente é igual a Ele em nada. Ele é santo, santo, santo. Toda a natureza louva ao Senhor e a gente precisa ter isso no nosso coração. Não podemos perder isso. Como povo do Senhor, nossa lealdade e devoção é exclusividade dEle. Só a Ele nós temos atos de vassalagem. Só a Ele nós depositamos sem reservas tudo o que somos, tudo o que temos. É a Ele. Não é a filha, não é a esposa, não é a amigo, não é a marido, não é a político, não é a ideologia, não é a governo. É a Ele. Nossa lealdade e devoção total é a Cristo. Para além dos cultos ao imperador, que não é mais uma ameaça para nós, a igreja nessa época morria por causa do culto ao imperador, isso a gente já aprendeu, amém? Não é mais um problema nosso. Mas hoje a igreja morre por causa dos cultos à personalidade. A gente não cultua mais o imperador, mas tem as personalidades. Tem algumas personalidades na internet que, se você disser que ela está errada, aparece 500 pessoas atrás para te tacar pedra. Se você apontar, olha, isso que você está falando não é bíblico, aparecem umas 800 pessoas atrás para defender a heresia que aquela pessoa está falando, porque é o culto à personalidade. Eu vou falar para você, você pode gostar do pastor Israel, você pode gostar de mim, você pode gostar do pastor Ari, mas se a gente falar alguma coisa que não seja bíblico, você fica com a Bíblia sempre. Sempre, 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 sem pestanejar. E se você tiver amor ainda, você pode vir me corrigir. Não me deixa no erro, não. Seja o que for que o Senhor nos tem dado, precisamos depositar aos seus pés. Este é o devido lugar de todas as nossas coroas, aos pés do Senhor. O que você tem? O que o Senhor te deu? Sabedoria, dinheiro, poder? É o quê? Deposita ao pé do Senhor. Como um mar de vidro, um dia conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Por enquanto, não temos explicações para tudo. Um dia, a gente vai ter. Não precisa ter opinião instantânea. Quem tem opinião instantânea é miojo. Contextualizando, né? Próximo. Mesmo que estejamos vivendo um momento de crise sem precedentes, lembremos que há alguém sentado no trono. E Ele tem todo o poder e domínio. Eu não consigo falar isso
sem ser impactado. Tem alguém sentado no trono. Tem alguém que está com domínio de tudo. Tem alguém que sabe por que isso está acontecendo. Eu não preciso saber tudo. Ele sabe. Diante da flagrante impotência da igreja ou dos homens, devemos lembrar quem é o Pantocrátor, quem é o Todo-Poderoso. Todos louvam o Senhor da história, seres angelicais, depois o povo de Deus, toda a natureza canta. O louvor é a resposta adequada de um povo impactado pelo Senhor. Louvar o Senhor. A ideia fundamental é que tudo que neste mundo existe, cumprindo a função para a qual foi criado, está louvando a Deus. A adoração precisa retornar ao modelo do Novo Testamento, entendida como um estilo de vida diário, não apenas como uma parte de um momento de culto na igreja. Quando você sair, está dirigindo, o modo como você dirige é um louvor ao Senhor, o modo como você trata os seus filhos é um louvor ao Senhor, o modo como você trata o seu vizinho é louvor ao Senhor, o modo como você trata os seus funcionários, o modo como você trata os seus patrões, o modo como você trata os seus irmãos na igreja, isso é louvor ao Senhor. Tudo, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.